Aleluia! Vamos dar sequência à nossa aula de recrutas e a aula de hoje é a Ordem de Batalha 10, Reunião e Comunhão. Então aí no Converse a Respeito está escrito assim, acompanhe comigo. Converse sobre o valor e a importância de compartilhar a vida de um corpo do Exército de Salvação e a nossa vida e serviço em um mundo não cristão. Nossas reuniões são um escape de um envolvimento genuíno ou uma preparação para tal. A comunhão cristã é apenas uma alternativa para a amizade que os não cristãos encontram em um clube ou em outras atividades em um grupo? Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, sobre a reunião e a comunhão. Então, o que nós fazemos dentro da igreja? No nosso caso, o que nós fazemos dentro do exército? Por que nós nos reunimos ali? Qual é o motivo? O que nos difere, enquanto igreja, de um clube? Quais são as diferenças? O que nós temos aí de diferente? E aí, baseado, o nosso texto base hoje vai ser a leitura de Atos 2, do versículo 40 ao 47. Foi uma leitura que a gente já usou também em aulas anteriores, nós vamos utilizá-la nesta aula também. Então aí abra a sua Bíblia comigo em Atos 2, 40 ao 47. E assim diz a palavra de Deus. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E aí nesse texto nós podemos identificar as características da igreja primitiva, Então é o que nós vamos hoje analisar um pouquinho quando a gente fala de reunião e comunhão, e a gente vai se basear nesse texto, que aí o texto de Atos 2 é logo o início da igreja, quando ali após a vinda do Espírito Santo, as pessoas começaram a aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador por meio dos apóstolos. E ali eles começaram a aceitar a Jesus e seguir os ensinamentos dos apóstolos, e aí as igrejas começaram a ser criadas. Então a gente vai ver aí, baseado nesse texto, as características de uma igreja cristã. Então, seguindo aí no nosso livro, pregando o Evangelho. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O verso 40 aí do nosso texto. Então, nós vamos ver aí algumas características. Então, a primeira dela é pregando o Evangelho. Então, um dos motivos pelo qual a gente se reúne na igreja é para pregar a palavra de Deus. Segundo ponto, dando boas-vindas aos novos convertidos. E isso aí está lá no verso 41. Então eles aceitaram a palavra e foram batizados. Mais pra frente a gente vai falar mais detalhadamente de cada uma dessas características, tá ok? Terceira característica, ensinando a verdade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Verso 42. Quarta característica, compartilhando a comunhão. E aí o texto, uma parte do verso 42 diz: e na comunhão. Quinta característica, partindo o pão. No partir do pão, também encontrado no verso 42. E aí
A nossa sexta característica, orando juntos, né? Então, e aí tem também no verso 42, orando juntos. E nas orações. Então a gente vai, e tem a sétima característica também, me desculpem, testemunhando o poder de Deus. E cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Versos 43 e 47. Então aí nós temos essas 7 características da igreja primitiva. Então, não preste atenção, está dizendo assim, ao olharmos a igreja primitiva, podemos fazer 2 erros. O primeiro é imaginar que tudo era perfeito e não havia problemas. Certamente não foi esse o caso. Se tiver dúvidas a respeito, verifique em Atos 5, 1 ao 6, Atos 6, verso 1, 1 Coríntios 11, 17 a 22. Então, a primeira coisa que nós precisamos nos atentar e entender é que a igreja ali na sua formação, ela tinha sim as suas falhas, ela tinha sim suas oportunidades, ela tinha sim as suas melhores. E aí o texto, a lição de hoje, ela nos dá algumas bases bíblicas aí. Então, se você quiser olhar, eu peço para que você pare aí o vídeo e analise essas passagens, onde mostra ali alguns problemas, né, algumas dificuldades que a igreja primitiva estava enfrentando aí naqueles tempos. Então, a primeira coisa que nós temos que nos atentar é que isso aqui, né, essas características da igreja primitiva são coisas boas que a gente tem que buscar agregar, mas não quer dizer que aquela igreja ela era uma igreja perfeita, mas ela tinha muitas qualidades que a gente pode sim aprender com elas. O segundo erro é tentar copiar o modelo dos primeiros cristãos em todos os detalhes. As pessoas que fazem isso se esquecem da diferença de cultura que nos separa da liberdade do Espírito Santo para usar métodos espirituais diferentes. Então, o segundo erro é que a gente não deve querer seguir ao pé da letra todos os detalhes que há ali, porque a gente tem que pensar que há contextos, há épocas, há culturas, então há coisas que naquele tempo se podia fazer, que hoje não se pode, e há coisas que não se podia fazer, que hoje pode, porque a cultura da época não permitia. Então a gente não precisa e nem deve seguir os passos quando a gente fala mais de culturalmente, em alguns detalhes que aconteciam naquela época, né, e aí estudando, fazendo um estudo mais profundo da Bíblia, né, uma exegese do texto, conhecer a parte histórica e cultural, a gente não buscar aprofundar e querer trazer para os nossos tempos atuais tudo exatamente como se fazia lá. Então a gente tem que evitar esses 2 erros aí ao meditar nessa palavra, ao entender as características ali da igreja ali no seu início. E aí nós evitando esses erros, precisamos seguir os princípios espirituais sobre quais a igreja primitiva foi construída. Princípio esses que já identificamos. Então aí é o que a gente já tem falado. Nós precisamos se atentar aos princípios, a quais formas e quais ações a igreja ali praticava. Então a gente tem que usar os princípios, não precisa usar da mesma forma que eram usados ali, tá ok? Vejamos até onde esses princípios estão englobados na vida e no testemunho do exército de salvação, na comunhão e adoração em seu corpo. Então agora nós vamos falar mais detalhadamente desses 7 princípios. Pregando o evangelho. Todo o corpo do exército de salvação existe para trazer, homens e mulheres a Cristo. A cada domingo, uma reunião é especificamente evangélica, a reunião de salvação. Se deixarmos de atrair as pessoas para Cristo, não teremos tais razões de existir. A igreja primitiva começou em uma reunião ao ar livre, também o exército de salvação. Pergunte a si mesmo, somos efetivos em alcançar os não cristãos? Quando foi a última vez que você convidou um amigo não cristão para ouvir o evangelho? Então, primeiro ponto, pregar o evangelho.
Então nós temos que buscar pregar o evangelho, mas com qual sentido? Para salvar vidas. Ali o texto nos mostra, né, que o começo da pregação de Pedro, ele fala, arrependam-se, né? Ele advertia as pessoas com muitas palavras. E as pessoas que foram aceitando aquela palavra, elas foram se convertendo e sendo batizadas. Então, dentro do exército, a gente tem os nossos cultos de domingo à noite, que já são intitulados reunião ou culto de salvação. Então, o intuito deste culto, ele é principalmente evangelístico, de levar as pessoas a aceitarem a Cristo. Então, para que isso aconteça, nós precisamos, aí, como o texto nos questiona mais à frente, chamar pessoas, convidar pessoas para aceitar a Jesus Cristo. Né? Hoje, nesse tempo de pandemia, nós temos aí as lives, né? O culto tem sido transmitido via Facebook, né? Então, nós temos a oportunidade ali também de convidar a pessoa a assistir aquela live, tem uma facilidade maior dela poder ver não só o ao vivo na live, mas também depois a gravação. Então, em algum momento, a gente pode compartilhar essa palavra, esse culto, para que outras pessoas possam também ser alcançadas por essa palavra. E também na parte presencial. Hoje a gente já tem tido cultos com a quantidade de pessoas limitada ali, com restrição, mas temos tido cultos com as pessoas ali presentes. Então a gente pode sim convidar no momento que nós formos e que as pessoas se sentirem confortáveis também, levar essas pessoas para a igreja. E é bem interessante esse ponto que o texto nos diz aqui, né, o nosso livro, que a igreja primitiva, como a gente vê aqui em Atos 2, ela foi pregada em ar livre. E o exército de salvação, ele iniciou a sua trajetória, né, como igreja nas ruas. Né? O nosso fundador, William Booth, ele colocava um caixote na praça, subia em cima e começava a pregar a palavra de Deus. Né? Então, nós precisamos buscar ser efetivos para alcançar os cristãos, os não cristãos, né? É a primeira pergunta que o texto nos faz. Então se pergunte, nós como igreja temos sido efetivos? Nós temos realmente, e aí quando eu falo igreja, não pense na igreja como um todo, pense em você, você faz parte da igreja, você é a igreja, não pense só nas quatro paredes. Você tem sido efetivo para alcançar os não cristãos? Você tem convidado, você tem compartilhado a palavra de Deus com as pessoas? A gente tem falado muito disso nas nossas aulas. Nós falamos algumas aulas atrás sobre o evangelismo. Nós precisamos ativar e exercitar o evangelismo. Isso é importantíssimo. Segunda característica da igreja primitiva, dando as boas-vindas aos convertidos. Os primeiros cristãos esperavam que as pessoas se convertessem e os novos convertidos recebiam as boas-vindas através da cerimônia do batismo. O batismo tinha 3 propósitos na igreja primitiva. O primeiro era o poderoso e dramático símbolo que havia acontecido na vida do crente. Submergir nas águas e reaparecer expressava a verdade de que, ao tornar-se cristão, havia morrido para a velha vida do pecado e ressurgido para a nova vida em Cristo, uma vida limpa de pecado e culpa. Então aí o primeiro propósito do batismo era ali no simbolismo do submergir a pessoa e emergir ela da água, que ela tinha sido limpa, que ela tinha morrido para as coisas do mundo e ressurgido para as coisas de Cristo, para a nova vida em Cristo, né? Que a sua vida ali, a água faz o simbolismo da purificação, né? A sua vida estava sendo limpa dos pecados. Então, um dos propósitos do batismo era esse, de simbolizar esse novo nascimento e essa limpeza da sua vida. O segundo propósito era um testemunho aberto e público de sua aliança com Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, além de toda a questão do simbolismo do batismo, do seu propósito, da sua finalidade de demonstrar a pessoa, né, dela para com Deus, de que ela está sendo purificada, que ela está recebendo um novo nascimento, também era um testemunho para as outras pessoas.
o batismo sempre foi uma coisa pública, né? Então, as pessoas ao redor ali, tanto as que iam se batizar como outras pessoas, né? Hoje em dia a gente vê, às vezes, a família acompanhando, que já é cristã, que algum familiar se converteu, ou amigo, aquela pessoa que levou aquela pessoa a Cristo, está ali, ou uma pessoa mais próxima, está junto com ela para poder ser testemunha daquele ato dela, daquela iniciação dela ali na vida dela cristã. Né? E o terceiro, como eu já mencionei agora, o ritual de iniciação. Né? Uma expressão de boas-vindas da igreja a um novo membro da família de Jesus Cristo. Então, uma dos propósitos do batismo também é a iniciação da pessoa dentro da congregação. Então, dos propósitos aí do batismo também é para a membresia, para que a pessoa ela possa ali se tornar membro de uma determinada denominação. O exército de salvação não observa o ritual do batismo. A razão disso não é que os nossos fundadores queriam discordar do resto da igreja e nem que não levassem a Bíblia a sério. Foi porque sentiam que muitas pessoas pensavam que o batismo em si podia mudar o homem e torná-lo cristão. Queriam testemunhar o fato de que tal mudança não depende de nenhum ritual ou cerimônia, mas acontece somente através da fé em Cristo Jesus. Eu gostaria que vocês grifassem essa parte aí, a partir do foi porque sentiam e até o Cristo ali. Então, é muito importante para nós salvacionistas entendermos por que o Exército de Salvação ele não é uma igreja sacramental. Ele não é uma igreja que exerce ali, que pratica o batismo e até a Santa Ceia. Por que nós não fazemos? Porque, e aí a gente tem que voltar também ao contexto da igreja ali, quando ela foi, a igreja Exército de Salvação, quando ela foi fundada, né? Aí uma visão do nosso fundador ali naquela época. O batismo, ele estava sendo distorcida a sua real finalidade. As pessoas estavam começando a entender e a crer que somente por submergir e emergir da água, elas já estavam salvas, já tinham aceitado a Jesus como seu Salvador, elas já se tornavam efetivamente um cristão. E isso não é a finalidade do batismo. Né? Nós precisamos com nossos lábios, o nosso coração, aceitar a Jesus Cristo como o nosso Salvador. Precisamos crer de fato, e isso a cada dia, e isso é um processo que nós somos salvos, que nós somos purificados, que nós tivemos, né, a nossa vida transformada, os nossos pecados perdoados, que nós somos um testemunho vivo desta mudança, né? E com isso nós iniciamos a nossa vida cristã, nós nos tornamos parte da igreja. Então, porque naquele tempo, naquele contexto, o batismo ele estava sendo, em algumas situações, ele estava sendo distorcido, o nosso fundador quis o quê? Usar a nossa igreja como um exemplo de que o batismo, ele por si só, ele não tem nenhum efeito milagroso na nossa vida de transformação, de mudança, de nos levar a um patamar diferente, né? Tanto que o próprio texto diz, né? Os que aceitaram a mensagem, então aqueles que ouviram a pregação de Pedro, né? E se arrependeram dos seus pecados, aí depois disso eles foram batizados. Então os que creram, os que aceitaram a palavra, aí depois eles foram batizados, né? Então nós precisamos entender o motivo pelo qual hoje o exército, né, na sua história, na verdade, ele não é sacramental. Isso quer dizer que você não pode se batizar? Não, você pode se batizar. Né? Isso quer dizer que você não pode tomar uma Santa Ceia? Não, você pode tomar a Santa Ceia. A gente crê na Santa Ceia, a gente crê no batismo, a gente não pratica porque a nossa igreja entende, né? Isso veio lá da fundação da nossa igreja, que o batismo ele não é o ponto principal da fé cristã. Ele não é o que vai nos levar para o céu ou não. Então a gente precisa ter isso aí
em nossa mente para que a gente tenha ciência de qual motivo que o exército ele não pratica, ele não é sacramental. Continuando aí, estavam convencidos de que o único verdadeiro batismo cristão não depende do elemento físico da água. O batismo do Espírito Santo, voltando aí, estavam convencidos de que o único e verdadeiro batismo cristão não depende de elemento físico da alma, é o batismo do Espírito Santo. É Jesus que faz para todos os que o aceitam como Salvador, e somente isso os torna cristãos. Então é importante a gente entender, né? O batismo que nós precisamos ter e receber é o batismo do Espírito Santo. Depois de sermos batizados, sermos aceitos como filhos de Cristo, aí sim a gente pode fazer o batismo ou não, mas isso não vai fazer a diferença na nossa vida como cristão, né? De sermos salvos, de irmos para o céu ou não. Se você não foi batizado nas águas, né, isso não quer dizer que você não vai ser salvo. A gente crê e entende que o batismo, sim, ele faz parte do ritual cristão, mas ele não é o fator que vai levar-nos ou não a sermos salvos, a Cristo habitar em nossos corações, a limpar os nossos corações. O que nós precisamos, sim, é aceitá-los, nos arrepender e crer que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o mediador, é Ele quem nos deu o livre acesso a Cristo. O alistamento público de um soldado do Exército de Salvação não é um novo sacramento. Isso é muito importante. Nós não estamos, o Exército, quando a gente tem o alistamento, não estamos criando uma nova forma de sacramento. Não é essa a intenção do alistamento. Não transmite por si mesmo a graça de Deus. Porém, cumpre o propósito tríplice do batismo da igreja primitiva. Ao sermos alistados sobre a bandeira, reconhecemos que somos nova criatura através do sangue, isto é, da morte de Cristo. É um testamento público de nosso compromisso como soldados do exército de Cristo. E nessa cerimônia recebemos as boas-vindas como membros do corpo local do Exército de Salvação Mundial. Então, o alistamento ele é também uma forma de nós seguirmos ali paralelamente o que o batismo ele faz, né? Então ele ali simbolicamente como o batismo também, ele nos mostra que nós somos soldados de Cristo, né? Ele nos mostra que nós estamos ali reconhecendo que nós somos novas criaturas através do sangue de Cristo Jesus, e estando ali, né, o alistamento, né, o tornar-se membro do Exército de Salvação, ele é feito num culto público, então ali a igreja está presente como testemunha também para nos dar as boas-vindas como parte da igreja. Então nós do Exército de Salvação seguimos a prática do alistamento, né, para cumprir essa parte de cerimônia dentro do Exército de Salvação, né? Crendo também que isso não nos faz ser salvo, não nos faz ser santos, não nos faz ter livre acesso a Cristo. É a mesma visão que nós temos aí do batismo, tá ok? Ensinando a verdade. Toda reunião e comunhão cristã terão como centro a palavra de Deus. Cada reunião do Exército de Salvação incluirá a leitura bíblica, e a maior parte das reuniões do Exército também incluirá o ensino baseado na Bíblia. A reunião de santidade no domingo pela manhã e a reunião de estudo bíblico da semana são ocasiões nas quais as verdades bíblicas deveriam ser especialmente ensinadas. O ensino e a pregação genuína têm dois aspectos. Devem exemplificar a palavra de Deus e devem ser aplicados à nossa vida diária. Pergunte a si mesmo:
Estou sempre pronto a escutar e agir de acordo com as verdades do Evangelho? Então é muito importante. Nós, dentro do Exército, a gente tem as aulas, né, os estudos bíblicos, a reunião de santidade, que é uma reunião mais voltada para os membros. Após a reunião, a gente tem as classes de escola dominical, onde a gente ali mais diretamente estuda as palavras de Deus. E aí, em algumas ocasiões, a gente tem alguns estudos ali às quintas-feiras, quando o nosso pastor tem alguma série de estudos para nos passar. Então, nós temos que buscar o ensino da verdade. E isso não só, é claro, dentro da igreja, mas também na nossa vida particular, na nossa vida ali espiritual privada, nós e Deus. Nós temos que buscar também ter esse conhecimento da palavra de Deus. E aí, mais uma pergunta para mim e para você. Estou sempre pronto a agir de acordo com as verdades do Evangelho? Nós estamos ali estudando a palavra e nós estamos dispostos a ouvir aquela palavra e ela fazer mudança na nossa vida? Aquela verdade, ela vai realmente se tornar uma verdade para mim e para você? Pense nisso. Mais um ponto aí, compartilhando a comunhão. A comunhão é uma palavra muito rica e especial na Bíblia. Significa um profundo e íntimo compartilhar com Cristo e uns com os outros. Significa muito mais do que amizade. Comunhão significa trabalhar juntos, crescer juntos, regozijar-se juntos, sofrer juntos, adorar juntos, testemunhar juntos, tudo porque compartilhamos a nova vida que Jesus fez possível. A comunhão que nos une com as pessoas com quem, em um nível meramente humano, temos pouco em comum. Isso é muito interessante. Se a gente fosse, pensar muitas vezes nas pessoas que estão ao nosso redor na igreja, se a gente fosse pensar na vida normal, secular, fora da igreja, sem nos conhecermos, sem sermos cristãos, muitas das pessoas que a gente conversa e convive dentro da igreja, talvez a gente nunca conversaria. Talvez não seriam pessoas do nosso ciclo de amizade. Mas nós, ao entrarmos na família de Cristo, nos unimos com essas pessoas, fazemos parte da vida dessas pessoas, e aí nós temos aí o compartilhamento das coisas de Deus, né? Até da nossa vida particular, né? Nós sofremos, aí o texto dá vários exemplos aí de várias coisas que realmente nós fazemos juntos como igreja por conta dessa comunhão, dessa união que nós tivemos por meio de Cristo Jesus. E esta comunhão, ela custa caro. Manter essa comunhão custou para Jesus a vida. Criar essa comunhão custará uma grande dose de amor, paciência e perdão. Né? Como nós falamos no começo do texto, a igreja primitiva ela tinha sim as suas dificuldades, ela passava pelas suas lutas e por suas provas, mas acima de tudo nós precisamos ter amor, paciência e perdão. Se nós levarmos tudo a ferro e fogo, nós nunca conseguiremos ter esta comunhão real com os nossos irmãos em Cristo. Porém, justamente porque temos comunhão e com o Espírito de Jesus, compartilhando sua vida e poder, a comunhão cristã genuína de uns para com os outros é um glorioso privilégio e possibilidade. Mais duas perguntas aí. Pergunte a si mesmo: meu corpo tem uma verdadeira comunhão cristã? E aí o meu corpo é a minha igreja, né? Nós no Exército chamamos a nossa igreja de corpo. Nós no corpo de São Miguel Paulista temos uma verdadeira comunhão cristã? Você tem essa verdadeira comunhão? Aqueles adjetivos que nós falamos ali um pouquinho agora atrás aqui dentro do texto, eles realmente se aplicam a você dentro da igreja? Né? Você tem essa comunhão com os irmãos? Estou pronto a pagar o preço da comunhão? Como nós lemos no texto, o preço que Jesus pagou pela comunhão, a sua vida. Então nós temos aí, queremos pagar esse preço de ter muitas vezes que sofrer, de muitas vezes termos que nos calar, de muitas vezes temos que respirar fundo para conseguirmos ter esta real comunhão?
é muito importante nós buscarmos isso, né? Nós temos os nossos gênios, as nossas características, como nós crescemos, mas acima de tudo nós temos que deixar prevalecer o Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Seguindo aí, partindo o pão. Quando os crentes primitivos partiam os pão juntos, eles realmente estavam expressando a sua comunhão de uma maneira simples e muito significante. Em uma refeição simples e comum, celebravam a sua vida juntos e, ao mesmo tempo, lembravam-se da vida, da morte de Jesus Cristo e reconheciam a sua presença ressurreta entre eles. O que poderia ser mais natural? Jesus tinha muitas vezes partido o pão com seus discípulos, João 6,11. Durante a sua última refeição com eles usou aquela simples ação para explicar que, assim como o alimento que bebia sustentavam suas vidas físicas, o seu corpo partido e o seu sangue derramado, ao morrer, lhes daria a vida espiritual. Depois da sua ressurreição, revelara-se no lar de Cleopas, naquela mesma ação simples, Lucas 24:30. O partir do pão foi simplesmente a maneira mais natural pela qual os cristãos primitivos celebravam e reforçavam a nova e emocionante comunhão de uns para com os outros em Cristo. Infelizmente, a situação não permaneceu tão simples assim por muito tempo. Cedo demais, o que deveria ser uma expressão de comunhão tornou-se uma fonte de divisão. Cobiça, mesmo embriaguez, passaram a estragar a refeição em comum. Veja lá em 1 Coríntios 11, 17 a 33. O culto da Santa Ceia ficou separado de suas raízes na refeição em comum. A igreja começou a acreditar que o ritual possuía poder em si mesmo para transmitir a graça de Deus e ensinou que o pão e o vinho realmente transformavam no corpo e sangue de Cristo. Esse tipo de pensamento encorajava a ideia de um sacerdócio especial que tinha unicamente o direito de administrar a graça de Deus através do cálice e do pão para o crente comum. Foi contra esse tipo de pensamento que os nossos fundadores reagiram. Então aí quando a gente fala de Santa Ceia também, né? A Santa Ceia ela foi dada, aí na igreja como somente o sacerdote tinha ali o poder do pão, né, de administrar aquilo, só ele que tinha um sacerdócio especial, né, e unicamente o direito de administrar a graça de Deus, né, aquilo se tornou uma fonte de poder para a igreja, né, de ela poder ali administrar a graça, ela poder dosar ali a graça de Deus através do vinho e através do pão, né? Então eles ali distribuíam e ali era dada a graça para aquelas pessoas. Então eles ali conseguiam ter o controle, né, vamos dizer assim, o controle de Deus através dos rituais. Então esse foi um dos motivos pelo quais o nosso fundador eles reagiram. Então o fundador ele teve ali 3 convicções principais sobre o assunto. Primeiro, estavam inteiramente convencidos de que homens e as mulheres são salvos somente através da fé em Cristo. Não existe cerimônia ou ritual que possa justificar o homem ou a mulher perante Deus. Tais atos simbólicos apenas servem para ilustrar a fé real no coração humano. Então, a primeira convicção que a gente tem sobre esse assunto, né, sobre ali a Santa Ceia, é que ela não é uma cerimônia que vai nos justificar, né? Que vai tirar os nossos pecados, que vai nos purificar, né? Nós comendo o pão ou bebendo o cálice, né? Bebendo ali o suco de uva ou vinho, a gente vai estar sendo justificado por Deus. Não, ali é um ato simbólico. Tais atos eles servem para ilustrar o que já é real em nossas vidas. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai fazer, como o próprio Jesus falou ali, em memória dele, né? Para se lembrar da morte, né? Do sofrimento de Cristo na cruz por nós. Então, é para isso que a Santa Ceia serve, para nos trazer a lembrança do ato de Jesus. Não que ela vai justificar os nossos pecados, né? Nós vamos ser salvos, limpos, a partir do momento que eu tomo a Santa Ceia.
Segundo ponto, acreditavam que a Bíblia chama de sacerdócio de todos os crentes e não queriam ficar presos a qualquer doutrina ou ação que servisse para demonstrar superioridade espiritual de uma pessoa para outra, sobre a outra. Todo cristão tem acesso direto à graça de Deus. Então é muito importante que também o ministrar a Santa Ceia dava ali ao sacerdote, ele se sentia um administrador da graça de Deus, né? Ele era quem dosava ali o poder e a graça de Deus através do ato ali de Santa Ceia. Então a gente entende que cada um de nós somos também sacerdotes e nós também temos esse acesso à graça de Deus. Terceiro ponto, afirmavam que Jesus não pretendeu instituir uma nova cerimônia que seria obrigatória para todos os tempos. Ao contrário, acreditavam que todos os momentos de todos os dias deveriam ser vividos com a lembrança de tudo o que Jesus tem feito por nós e o reconhecimento da sua presença ressurreta. Cada refeição, cada conversa, cada ação devem ser uma oportunidade para compartilhar a vida e o amor de Jesus com os outros. Então é muito importante a gente entender que a Santa Ceia, ela não foi uma cerimônia obrigatória, não é uma coisa que você deve fazer e se você não fizer, você vai para o inferno. Não é isso. A gente tem que levar a lembrança de Cristo em todos os momentos, nas nossas refeições. A gente tem que ter esse conhecimento, esse sentimento de Cristo, do que Ele fez por nós, né? Entender que em cada ação, conversa, pode ser uma oportunidade para compartilhar, para relembrar o amor que Jesus demonstrou para a cruz, uns para com os outros. É importante enfatizar que não procuramos discutir com outros cristãos sobre este assunto. Respeitamos as suas convicções sinceras. Realmente, qualquer salvacionista que aceite o princípio básico do exército, mas também queira participar dos sacramentos, deve ser guiado pela sua consciência e pela convicção. Simplesmente procuramos testemunhar o fato de que Jesus está presente em todo lugar. Em todo lugar e sempre presente com o seu povo. Para gozar dessa sua presença, não dependemos da observância de qualquer cerimônia ou ritual. Pense nas palavras que expressam as convicções a respeito do assunto. Não deve existir nenhum culto de batismo que engane alguém a uma vã esperança de entrar no céu sem um novo nascimento. Não deve existir comunhão administrada por ninguém de maneira tal que mostre superioridade sacerdotal sobre a outra. Cada pessoa salva é um sacerdote de Deus. Nunca deve haver culto sacramental no fim de uma reunião, a fim de impedir a possibilidade de convidar os pecadores ao banco de penitentes. Declaração preparada por George Scott Hayton, emitida por William Booth em 1881. Talvez não seja bem certo dizer que o exército teria descontinuado a ceia do Senhor. Digamos que, em vez disso, o sacramento foi transportado do altar-mor para fora do santuário e colocado de volta na sociedade. Poderíamos ser tão ousados e dizer que a refeição foi colocada mais próxima de suas origens da igreja primitiva? Philip, né, isso aí são palavras de Philip Needham, né, no livro dele Comunidade em Missão. E aí o próximo ponto, orando juntos. O Exército de Salvação é um movimento que ora, especialmente no início, às meias noites e mesmo noites inteiras de oração eram comuns. Então no exército lá no início, né, havia, né, o que a gente tem hoje que são as vigílias, né, o pessoal que ficava ali metade da noite ou a noite inteira em oração. Isso era uma ação comum dentro do exército, né? Anteriormente, nesse curso, enfatizamos a necessidade da oração pessoal. Falamos disso aí, né, em aulas passadas. Precisamos agora acrescentar que a oração compartilhada e unida também é essencial.
A oração efetiva em público não depende da linguagem eloquente, apenas deve ser sincera, pertinente e breve. Pergunte a si mesmo: estou pronto a orar em público quando for pedido? Estou pronto a gastar o tempo em oração com outros salvacionistas? Então é muito importante. Nós falamos de oração particular, né? A oração ali na nossa casa, separarmos um tempo para podermos sozinhos, nós e Deus ali orarmos. E hoje nós estamos falando da oração, né, em comunidade, oração com os outros nossos irmãos, em comunhão. Então nós precisamos também ter esse costume de procurar orar com os nossos irmãos, pelos nossos irmãos, orar em público, né? Então nós temos que buscar, né? E aí é saber, né, se nós estamos prontos para orar em público. É diferente de nós termos vergonha ou qualquer outro sentimento de realmente estar pronto, né? O texto diz, a oração ela tem que ser sincera, ela tem que ser pertinente, né? E ela tem que ser breve. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente ora em público, dependendo de onde a gente está, de que maneira a gente está, a gente efetuar uma oração muito prolongada, né? Há tempo para todas as coisas, né? Tem o tempo que você vai fazer oração, não estou falando aqui de limitar o Espírito Santo sim ou não, mas a gente tem que agir sempre com ordem e decência, né? Orando, né, uma oração sincera, pertinente, se atentando ao lugar e às pessoas que estão ao seu redor, né? Às vezes você está num lugar muito carente, não adianta você querer ficar usando palavras muito difíceis ou pessoas que não são convertidas e ficar usando jargões bíblicos. Enfim, é ser pertinente no lugar onde você está orando, né? Estou pronto para gastar tempo em oração com outros salvacionistas, isso é importante, né? A gente precisa, eu trocaria aqui o gastar para investir, né? A gente está pronto para investir esse tempo de oração com os outros salvacionistas, né? De juntos fazermos ali uma roda e orar. Então é importante a gente ter esse sentimento e nos preparar o quanto antes para isso. Próximo ponto aí. Dando testemunho do poder de Deus. Os primeiros cristãos acreditavam que, ao adorarem a Deus e ao testemunharem da presença do poder de Jesus ressurreto, coisas aconteciam. As pessoas se convertiam, vidas eram transformadas e os enfermos eram curados, o mal era vencido. Né? Então, é importante e nós creiamos nisso nesta aula, né? E nós como cristãos, que o testemunho, ele sim pode converter pessoas, ele sim transforma as vidas das pessoas, ele sim pode trazer cura às pessoas, né? E o mal, a consequência disso é que o mal seja vencido. Os salvacionistas primitivos compartilhavam suas convicções. Por isso, uma reunião do exército de salvação é mais do que apenas a hora de contemplar a grandeza de Deus, mais do que apenas um tempo de ouvir a pregação da palavra. A convicção de que coisas acontecerão conduz a uma chamada para homens e mulheres responderem. É por isso que o banco de penitentes ocupa um lugar de destaque em nossos corpos e reuniões. Chamamos homens e mulheres para descobrirem o poder transformador de Deus nas suas vidas. Uma reunião do exército de salvação deve ser um evento emocionante. Pergunte a si mesmo: vou ao exército crendo que Deus realmente fará maravilhas entre nós? Quero realmente que Deus trabalhe em nós? Então é muito importante, né? Nós temos dentro do exército o nosso banco de penitentes ali aos pés do púlpito, né? Onde as pessoas podem ali, ao receberem, ouvirem a palavra, serem tocados e chamados pelo Espírito Santo, se achegarem ali, dobrarem os seus joelhos e pedirem perdão, pedirem forças, aceitarem a Jesus como seu Salvador, e ali já é um testemunho público da transformação da vida daquelas pessoas. Então nós cremos que o testemunho, ele é uma chave importante para que encoraje outras pessoas a seguirem também a Cristo. E aí a oração. Este curso está quase no final. Tem procurado explicar algo do privilégio e da responsabilidade de ser um soldado. Não existe, porém, curso que possa preparar você completamente para o desafio de servir no exército de Deus. No entanto, você tem agora informação e conhecimento suficiente para ajudá-lo a fazer uma decisão cuidadosa de oração.
acerca da vontade de Deus para a sua vida. Está na hora de orar sobre o seu futuro. Talvez você queira fazer a seguinte oração. Então é muito importante nós entendermos aqui, já finalizando essa aula e já finalizando o curso de recrutas, né, que o livro ele vai nos clarear, vai nos dar um norte sobre a nossa vida cristã, sobre como a gente deve se portar como cristão, né, o que é a igreja, né, o exército de salvação, o que nós cremos, o que nós acreditamos, né, o que nós entendemos que é o correto para seguir, baseados na Bíblia. Mas isso não é o tudo, né? Nós temos que continuar buscando a sabedoria da palavra de Deus, né, em oração, buscando o discernimento do Espírito Santo, né, ouvir a voz de Deus para que ele possa falar conosco e nos orientar. E aí nós temos a oração. Pai, obrigado por teres mandado teu Filho Jesus para morrer por mim. Agradeço-te por me dares o teu Espírito Santo para me guiar e fortalecer. Creio que é a tua vontade que te sirva como soldado do exército de salvação. Dá-me coragem para tomar esse passo de fé e aceitar os privilégios e responsabilidades de um soldado. Obrigado por ter levantado o exército de salvação e por me trazeres a este momento de compromisso. Faço essa oração em nome de Jesus. Amém. E aí a sós, continue a orar para que Deus o guie, dando-lhe coragem para seguir. Se há qualquer coisa sobre a qual você não tem certeza, fale com o seu oficial ou com a pessoa que dirigiu este curso. Poderá ser de ajuda ler o curso outra vez para refrescar a sua memória sobre qualquer coisa que possa ter esquecido. Isso é importante, né? Vocês têm aí o livro de vocês, releiam ele, né? Refresquem, tragam à memória aquilo que a gente aprendeu aqui e pratiquem isso. Para encorajá-lo, eis algumas palavras escritas por um dos maiores soldados do exército de salvação. A vida do ganhador de almas é mais grandiosa, feliz e estranha da vida que se pode viver na terra. A vida de Jesus revivida em nós. Custará tudo, mesmo assim valerá a pena. George Scott Hayton. Amém? Então aqui terminamos o nosso curso de recrutas, né? Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe e que vocês possam realmente estar engajados na obra do Senhor no exército de salvação. Que este passo que vocês estejam dando esteja pautado na Bíblia, esteja pautado em oração, esteja pautada na vontade de Deus. Que vocês possam ser soldados valorosos para Cristo e consecutivamente para o exército de salvação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.